Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou te ensinar esse bolo da Barbie, um mini bolo vulcão com uma cobertura deliciosa de ganache de morango. Então, se você quer aprender esse bolo fofinho, super rápido de fazer e que não dá nenhum trabalho, então já fica nesse vídeo que eu vou te ensinar o passo a passo. Eu sou a Lidiane Kerley, da Confeitaria Refinada, e vai ser um prazer ensinar esse bolo delicioso para você. Vamos lá? Então já aproveita para você me seguir aqui no canal e deixar o seu like, isso é muito importante e nos ajuda a divulgar o nosso vídeo para mais pessoas. Olha a qualidade dessa massinha que você vai aprender hoje. Super fofinha e úmida. E com essa cobertura foi a combinação perfeita. Bom, a gente vai precisar de óleo, Nesquik, açúcar, que pode ser refinado ou cristal, ovos inteiros, farinha de trigo sem fermento e fermento químico. Ah, e não poderia deixar de esquecer do creme culinário, que eu estou usando aqui, o da Master Martini, tá? Você pode usar creme de leite, caso você não tenha. Bom, a gente vai colocar a maioria dos ingredientes no liquidificador, com exceção apenas da farinha de trigo e do fermento que fica de fora e a gente só coloca no final. Até dá para colocar no liquidificador, mas o resultado não fica tão legal, então eu prefiro acrescentar por último, tá? Coloca todos os seus ingredientes, com exceção desses dois, e aí você já vai poder bater essa massa no liquidificador. É super rápida, prática e não leva nem 5 minutos para você preparar essa massa. Bate muito bem no liquidificador, mais ou menos uns 2 minutinhos, para você ter certeza de que todos os ingredientes estão bem misturados. Aqui eu precisei parar o meu liquidificador para raspar um pouquinho ali o que estava na lateral. Se o seu não tiver grudado nada na lateral, você não vai precisar fazer essa etapa, tá? Mas, ó, às vezes fica um pouquinho de massa preso ali nas paredes do liquidificador. Então, por isso que eu sempre dou essa verificada e vejo se tá batendo tudo certinho, misturado, tá bom? Fez isso, você pode voltar a bater até completar os 2 minutinhos que a gente precisa para trazer a aeração para essa massa e deixar ela bem fofinha. Depois você vai transferir para um recipiente, aqui eu estou utilizando um bowl, você vai transferir toda a sua massa e começar a acrescentar a farinha de trigo. Eu sempre gosto de acrescentar a farinha de trigo peneirando e eu divido ela ali em 2 ou 3 etapas para acrescentar ela inteira na massa, tá? E aí você vai mexendo com o fouet a sua farinha de trigo até que ela suma completamente da massa. Aí você vai acrescentando as outras partes de farinha de trigo. É muito importante que você não bata a sua massa demais, não mexa ela em excesso para a sua massa não ficar pesada. Por último, eu coloco ali o fermento químico, misturo tudo muito bem e quando estiver completamente homogêneo, a massa estiver bem lisinha assim dessa maneira, eu já posso acrescentar o corante. Isso mesmo, para deixar um rosa bem bonitinho, você vai acrescentar o corante, porque o Nesquik não é o suficiente para tingir a nossa massa. Se for necessário, coloque mais corante. É melhor você ir colocando corante aos poucos do que você colocar muito e acabar se arrependendo. Então, vai colocando sempre aos poucos e mexendo a sua massa até que ela fique completamente tingida. Eu usei esse corante em gel da Mago, tá bom? E aí, depois eu vou preparar as minhas forminhas, eu coloquei desmoldante nelas, eu tô usando mini formas de bolo vulcão, essas elas têm 13 centímetros de diâmetro, deu para 3 forminhas, mas você pode até colocar em 4, tá? Porque eu percebi que a minha massa cresceu um pouco a mais do que deveria, então com certeza daria para 4 ou 5 formas, tá? Levei para o forno pré-aquecido a 180 graus e depois de 40 minutinhos assando, ela ficou dessa forma aqui. Olha que cor linda que ficou essa massa por dentro. Veja que nas bordas ela tá um pouquinho mais assada e acaba mudando um pouquinho a cor. Isso acontece por conta da temperatura do forno, que não pode estar tão alta. No meu caso, a minha temperatura do forno estava um pouquinho alta demais e aí acabou escurecendo, né, a parte de fora da massa. E aí não fica evidente a cor rosa, fica mesmo só na parte de dentro, tá? Eu tirei esses topinhos para ficar melhor no pratinho, para ficar bem apoiadinho. Por isso que eu falo para vocês que a massa rende até 5 forminhas dessa mini de bolo vulcão, tá bom? Então, desenformei todas elas em pratinhos. O desmoldante facilita muito,
porque não gruda nada a massa e ela fica com um acabamento muito bom e evidencia, né, o trabalho da forma, né, nessas formas aqui trabalhadas. A massa fica muito fofinha, como você pode ver, e é uma massa muito prática, né, e você pode usar para diversos produtos. Agora, para cobertura, eu vou utilizar essa cobertura fracionada da Master Martini, que é uma cobertura que já vem com o sabor de morango e já é rosinha, então eu gosto bastante. É como se fosse uma cobertura de chocolate branco, só que já com sabor. E aí a gente só encontra da Master Martini. Se você não tiver, você pode utilizar chocolate branco também, ou cobertura branca, tá? Vou colocar creme culinário, porque a gente vai transformar esse chocolate numa ganache para fazer a cobertura. Então, eu acrescento creme culinário e levo para derreter, tá bom? No micro-ondas de 30 em 30 segundos. Após o tempo necessário para derreter, ela vai ficar assim, bem fluida, porque está quente, tá? Então, eu coloco um pouquinho de corante branco em gel, para deixar essa calda um pouco mais leitosa, tá? Então, eu coloco o corante branco, em seguida eu venho com um pouquinho mais de corante rosa, porque eu quero que fique bem rosinha, bem intenso, bem Barbie essa cobertura, tá? Mas se você não quiser, você vê que a cobertura ela já fica rosinha, então você nem precisaria colocar, caso você não queira, tá? Como eu queria essa cor bem pink, então eu coloquei o branco e em seguida o rosa, tá bom? Assim que a gente faz a cobertura, ela fica bem líquida. Então, se você quiser bem aquele efeito bem escorrido do bolo vulcão, você pode utilizar ela assim que fica pronta. Eu deixei ela descansar um pouquinho em temperatura ambiente para que ela firmasse um pouco mais, ficasse mais cremosa. E aí, ela ficou dessa forma aqui, ó, bem cremosinha, tá? E aí, é só a gente aplicar essa cobertura maravilhosa em cima dos nossos bolos vulcão. E olha só como ela fica perfeita. Sem contar no sabor, que fica maravilhoso, uma delícia, e eu sei que você também vai gostar. Bom, eu vou espalhando ali com uma colherzinha, só para fazer uma decoração bem simples mesmo, ó. Então, eu derramo toda a minha cobertura em cima do bolo e vou espalhando. Essa cobertura, ela fica um pouco firminha depois que esfria, então não vai ter aquele efeito escorrer na parte do centro, tá? Se você quiser, você pode acrescentar um pouquinho mais de creme culinário na parte que você vai colocar no meio do bolinho, tá? Para que ela escorra um pouquinho mais. Eu usei a mesma cobertura tanto para o meio quanto para decorar a parte de fora do bolo vulcão, certo? Então, usei as mesmas proporções. Lembrando que todas as quantidades dos ingredientes, elas vão estar na descrição do vídeo. Então, após o vídeo, é só você ir lá na descrição e pegar todos os ingredientes, certo? Todas as quantidades. Não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo, hein? Se inscrever aqui no canal. Já falei pra vocês, é muito importante pra gente. Essa decoração eu fiz com uma colher, para tentar fazer ali como se fosse a decoração de pétalas. O fato da cobertura estar mais cremosinha, mais líquida, não vai fazer aquele desenho mesmo da pétala. Mas também fica uma decoração bem bonita, tá? Então, eu aproveitei o desenho da forma, né, que já vem ali uns riscos, para fazer colocar essas colheradas aí, fazer esse efeito mais escorrido. E depois eu finalizei colocando tudo no centro do meu bolo, tá? A cobertura que eu fiz foi suficiente para fazer esses 3 bolos, ainda sobrou um pouquinho, então daria para fazer uns 4 bolos. Eu acho que já seria o rendimento ideal dessa cobertura, tá? Da quantidade que eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês, tá certo? Então, olha só, a gente espalha um pouquinho e aí, para finalizar, para deixar bem bonitinho, a gente vai colocar sprinkles ou aqueles confeitos coloridos, né? Que você encontra em lojas de confeitaria, para deixar esses bolinhos ainda mais maravilhosos e encantadores, principalmente para as crianças. Se você faz para vender, com certeza o seu público infantil vai amar essa opção de mini bolo da Barbie. Coloquei um pouquinho de glitter por cima para dar mais um charme, né, um acabamento final, e eles ficaram muito charmosos e muito bonitos. Olha só o resultado final desses bolinhos. Se não ficou encantador demais. Eu amei. Já aproveitei e coloquei ali no fundo os meus baldes do filme da Barbie para decorar o cenário mesmo. E agora chegou a melhor hora, que é a hora onde a gente corta esse bolo maravilhoso e você consegue ver como que eles ficaram por dentro.
Gente, essa massa fica muito boa. E eu achei bem interessante, assim, o fato dela ser muito rápida de ser preparada, né? Então, otimiza aí a nossa produção. Olha só como que ficou por dentro. Muito, muito fofinha, né? A cobertura, como eu falei, ela não escorre tanto por ser uma cobertura mais cremosa, mas mesmo assim ela fica maravilhosa. E olha só essa massa, dá pra ver o quanto que ela fica fofinha, levinha e muito saborosa, com o gostinho do Nesquik, que faz toda a diferença nessa massa. Espero muito que você tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo.